Olá, a gente começa agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que leva para você e na sua casa em todo o país informação de qualidade, sempre com um tema diferente relacionado à saúde. Você com certeza conhece alguém que já teve a chamada pedra nos rins, não conhece? Como é popularmente conhecido o cálculo renal. A doença, que é extremamente comum, atinge cerca de 10% da população, segundo o estudo da Universidade de São Paulo. E é esse o nosso assunto de hoje. Para a gente começar falando bem desse assunto, eu convido meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia. Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer. Apesar do nome popular, o cálculo renal pode acontecer não apenas nos rins, mas em todo o trato urinário e é resultante do acúmulo de cristais existentes na urina. Sua presença, Marcelo, pode até passar despercebida, sem sintomas, mas a doença é conhecida como uma das condições mais dolorosas que existem e atinge homens, tanto homens como mulheres, viu? Exatamente. Vamos sentar para falar mais sobre as pedras, os rins, os cálculos renais? Marcelo, para a gente começar, vamos falar sobre o que causa o cálculo renal, como é que ele se forma? Então, em linhas gerais, a gente tem vários cristais que podem causar a formação do cálculo, a precipitação do cálculo, né? A gente tem a urina, ela tem uma concentração de substâncias dentro dela, na sua composição, e quando a gente tem uma maior concentração ou algum outro fator externo, a gente tem a precipitação. Então, essas substâncias que formam os cristais, elas se juntam e aí formam o famoso cálculo. Isso pode acontecer tanto dentro do rim quanto ao longo do trajeto. O sistema urinário, como a gente comentou aqui em programas anteriores, ele é como se fosse uma rede de canos. E aí, ao longo dessa rede, isso pode parar ali e obstruir, né? Que é, em linhas gerais, é o que acontece. E é um processo bastante doloroso. Bastante doloroso. A gente falou primeiro sobre a formação dos cálculos, vamos falar agora sobre as causas. Quais são as principais causas, primeiro, para a gente saber como prevenir? Então, a gente tem a causa dependente do tipo do cristal que vai se formar ali, né? Então, a gente estuda a formação desse cristal para poder entender se tem algumas questões que são mais metabólicas, que é uma minoria, a maioria vai ser de causa idiopática. E a gente vai estudando através disso. Agora vamos lá, Marcelo, vamos falar sobre uma coisa que também não é nada boa. Quais são os sintomas? Então, essas daí eu conheço bem, Glaucia. Conhece bem? Conheço, já tive. Também conheço. E não é legal. Nós estamos nos 10%. Isso. É mais comum em homens. Eu sou a cara do problema, do homem jovem que vai formar... Eu espero nunca mais sentir. Eu tive algumas vezes. E o principal sintoma é dor, né? E aí a dor, ela vai depender do local em que você está formando o cálculo, né? Vamos dizer, é uma dor referida. Então, é uma dor que começa num ponto, mas você sente ela em outro. E essa referência da dor, caminhando ou para a região inguinal, por exemplo, ou para o flanco superior direito, ou esquerdo, dependendo de onde vai formar, vai depender da altura em que isso se forma. Rim não dói, né? E a gente às vezes escuta muito falar, tô com dor aqui nas costas, é o rim, e na verdade é dor nas costas, é lombalgia, não é a dor renal. A dor renal ela é tipo cólica, é uma dor que não passa. Ela tem surtos, né? Então uma dor em cólica ela vai e volta, e ela é muito intensa, ela não tem relação com a posição que eu fico, não tem alguma influência externa, né? É a dor do trajeto do cálculo ao longo dessa via urinária, que é bastante dolorosa, e tem pontos dessa via que são mais estreitos. Nesses pontos de estreitamento, às vezes você tem essa obstrução e é onde você sente o maior pico de dor, né? E bastante doloroso. No homem você pode ter, como a uretra é maior, você tem uma possibilidade às vezes de sangramento ali, e fica uma dor até depois da eliminação do cálculo. A mulher tem a uretra menor, isso acontece menos, mas é bastante doloroso em todo o trajeto. Eu tô rindo aqui, Marcelo, eu nem deveria estar rindo, mas é que você falou com tanta propriedade dos sintomas, assim, com tanto sentimento, que me causou uma profunda solidariedade. Olha, não é uma dor fácil não, viu? E no meu caso, que formo com repetição, isso é pior ainda. Marcelo, e você como paciente, né, e também como médico, pode explicar pra gente bem como é que é feito o diagnóstico dos cálculos renais? Então, porque muita gente tem e nem sabe, acha que tem uma outra dor e depois vai descobrir que são cálculos. Tudo depende do tamanho desse cristal para poder parar na via urinária
sentir dor. Até 6 milímetros isso acontece de modo espontâneo, né? Você consegue eliminar o cálculo. A partir disso é que vai ficando mais difícil de você eliminar e às vezes você tem que intervir de alguma maneira para poder possibilitar essa eliminação e não gerar nenhum dano para a sua via urinária. E aí o diagnóstico ele vai depender desse sintoma clínico, né? Então primeiro eu vou sentir essa dor, é uma dor realmente muito intensa, incólica, associada a náuseas e vômitos, que vai descer pelos flancos e que irradia, geralmente, ou para a região inguinal, de acordo com a altura em que a gente está do trato urinário. Aí eu faço um exame de imagem para poder entender, estudar essa via urinária, ver se tem obstrução, ver se tem algum comprometimento, às vezes, de via urinária mais alta, pela obstrução do cálculo, às vezes já tem algum tempo que está obstruído, e isso pode levar a algum tipo de lesão. Você falou do cálculo maior, mas se ele for menorzinho, ele também pode fazer um estrago, também provoca dor. Dói. Dói, né? Nesses pontos de estrangulamento, de estreitamento da via urinária, é onde você tem a maior dificuldade do cálculo passar e é o que causa desconforto e dor, né? E aí é nisso que a gente sente o cálculo. Às vezes a gente faz o exame de imagem e você percebe o cálculo de 4 milímetros, 5 milímetros. Ele causa desconforto, mas consegue expelir. Marcelo, qual a orientação para quem, primeiro, sente esse tipo de dor, tem esses sintomas, ou para quem já sabe ou desconfia que sofre com cálculos renais? Tem que investigar, né? A gente precisa tentar identificar se a gente está dentro desse grupo de causas metabólicas ou se vai estar dentro do grupo de causas idiopáticas. É difícil você tratar quando você não tem causas muito específicas de algumas alterações metabólicas que vão favorecer a formação do cálculo. De modo geral, uma coisa que ajuda, não para poder eliminar, então existe um mito de que você está com o cálculo lá e você toma água para poder expelir o cálculo. Não é bem assim que funciona. Beber a água, não deixar a urina concentrar, facilita para você não precipitar os cristais, né? Especialmente dependendo da composição. Quanto mais concentrado você fica, mais fácil você mais facilita para que haja essa precipitação. Ou em alguns casos também por essas alterações metabólicas que podem acontecer e dependendo inclusive da sua ingesta alimentar, você vai precipitar ou facilitar a precipitação desse cálculo. Certo. E você consegue atendimento? Existe atendimento no Sistema Único de Saúde? Existe, então quando você... Qual é o procedimento? A dor renal, quando você está sentindo essa dor do cálculo, ela é uma dor muito aguda. E a não ser que você seja um paciente que já conhece esse sintoma, ou já tenha sentido isso antes, se for a sua primeira cólica, geralmente o primeiro lugar que você vai procurar ajuda é numa unidade de pronto atendimento, porque é uma dor realmente muito desconfortável. Se você está longe do pronto atendimento, uma unidade básica de saúde é um bom ponto para você ter um primeiro contato, poder entender, ser examinado, para poder saber a origem dessa dor, fazer o diagnóstico diferencial, saber se tem febre ou não, se tem sangramento ou não, se tem algum tipo de exteriorização, para poder separar se a mulher se tem algum sintoma ginecológico associado, para poder fazer o diagnóstico diferencial e aí ser encaminhado para um centro que consiga favorecer o exame de imagem no tempo oportuno e poder dar o suporte, especialmente do alívio do sintoma naquele primeiro momento. Que é a primeira coisa que a pessoa quer, o alívio dos sintomas. É o alívio do sintoma até para a gente poder conseguir investigar e avaliar adequadamente, né? Poder manejar aquilo que está acontecendo agudamente. No caso do maior sintoma ali é a dor, mas eu posso ter outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu preciso cuidar para poder avaliar e diagnosticar corretamente. Marcelo, normalmente quem tem cálculo renal precisa fazer um acompanhamento, precisa fazer um tratamento, precisa ficar pelo menos atento? Depende da causa do cálculo e depende se é o primeiro episódio, do momento em que isso acontece ao longo do ciclo de vida, né? E ficar atento ao perfil do paciente que tende a formar cálculos com repetição ou com maior frequência, né? Geralmente é mais comum nos homens e acontece de ter reincidência. É muito comum, às vezes, você atender um paciente ou cuidar de um paciente no pronto-socorro que já teve cálculo. E aí ele já chega sabendo que aquilo que ele está sentindo é uma dor renal, né? Agora, quando você tem primeira crise, primeiro surto,
você investiga, né? Até mesmo porque você também precisa ver o acometimento da via urinária. Marcelo, você falou sobre o tipo de cálculo. Tem mais de um tipo de cálculo? Sim, de acordo com o que vai formar o cristal, se vai ser cálcio ou outra substância que vai favorecer a formação desse cálculo. Por isso que a gente faz essa investigação, faz urina de 24 horas, vê a concentração de alguns eletrólitos. Esse cristal ele é como se fosse um sal, né? E aí, se a gente for pensar assim, eu diluí sal na água e deixei fervendo. No final, quando sai toda a água, você fica com aquele sal cristalizado ali, né? Esse processo de precipitação é justamente isso. Aquilo que está diluído dentro da urina vai se encontrando, vai precipitando, aglomerando e formando uma pedrinha, como uma pedrinha de sal, né? E aí a constituição daquilo depende dos íons que estão na urina, que estão diluídos, que são metabólitos da nossa... são as nossas excretas, né? O resultado do nosso metabolismo. E dá para falar um pouquinho sobre cada tipo de cálculo? A gente vai poder contar agora a pouco com a ajuda do nosso consultor, do nosso especialista que é nosso convidado, que vai poder falar melhor para a gente sobre isso, esclarecer mais as dúvidas e poder dar as orientações para a gente. De acordo com algumas alterações metabólicas e com o conteúdo da formação do cálculo, a gente tem abordagens diferentes, inclusive preventivas, em relação a isso. Uma maravilha, o doutor Marcelo já até antecipou. A nossa surpresa de hoje, nosso convidado de hoje é o doutor Alexandre César Santos. Ele é urologista do Hospital de Amor e vai ajudar a gente a falar mais ainda sobre cálculos renais. Marcelo, uma coisa é certa, né? Tem que cuidar da saúde, sofrer de cálculo renal não dá. Exatamente, a gente tem que pensar que é uma condição que tem tratamento, né? A gente consegue fazer a investigação, a gente consegue cuidar da crise e dar seguimento para isso, para evitar incidentes futuros e evitar complicações futuras. E sem contar que o cálculo renal ele pode dar origem a outros problemas, né, como infecções urinárias. Ou eles podem ser precipitados justamente por essa vigência desses problemas, aquilo que muda a concentração da urina e faz a precipitação do cálculo. Tem uma relação entre infecção urinária e cálculo renal. E aí a gente vai saber um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Por isso é importante sempre procurar um especialista. Sempre procurar um especialista ou informação de qualidade, porque às vezes a gente está na hora da dor, do aperto, quer entender o que está acontecendo, procura na internet, e a gente precisa saber aonde procurar informação para não passar aperto desnecessariamente. É verdade. E informação de qualidade você encontra aqui no Hora da Saúde, né? Informação de qualidade sempre dada por profissionais que realmente entendem no assunto. Doutor Marcelo continua com a gente aqui agora. Daqui a pouquinho a gente recebe o doutor Alexandre César Santos, ele que é urologista do Hospital de Amor, como eu já disse. Você continue aí com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do Hora da Saúde.